Opa galera, Princesinha Malvada está aqui mais uma vez para vocês, parte 13. Então deixa like e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá. No capítulo anterior, a Leona engana os Erros. Vamos pro vídeo. O capítulo começa com o Imperador falando que não vai fazer aliança com uma pessoa que tem conexões com o reino de Karel. Os Erros fala, então o Imperador já sabia disso. Ele fez isso porque precisa de dinheiro. Mesmo que tenha conexões com o Karel, não fez nada para prejudicar o Império. O Imperador fala que, se tiver algo de errado, irá executá-lo. Os Erros fala que isso é cruel. O Imperador fala que os Erros, até agora, fez coisas inúteis. Os irmãos dele estão mortos. Ele sabe que não poderá vê-los novamente. Nesse momento, os Erros se enfurece, mandando ele calar a boca, e fala que, se tivesse atacado para valer, o Imperador estaria morto. O Imperador calmo pergunta, é mesmo? O Imperador neutraliza os poderes dos Erros. Eles começam a se encarar. Nesse momento, o guarda fala que não queria interromper a briga deles, mas a biblioteca está sendo destruída. E parece que a Leona gosta muito desse lugar, então é melhor eles pararem. O Imperador suspira e avisa que irá atrás dos Erros se ele prejudicar o Império, e então irá eliminá-lo. Os Erros falam que o mesmo vale para o Imperador. Os Erros falam para o Imperador não se acostumar com isso. De repente, o Imperador joga uma bola de poeira na cara dos Erros e depois some. Os Erros ficam irritados, chamando ele de covarde. Como ele se atreve a tratar o futuro professor da Leona com tão pouco respeito, e fala que ele vai pagar por isso. Mais tarde, em outro lugar, o moleque está irritado, porque o chá que a empregada trouxe está muito quente. Sabe assoprar não, queridinho? A empregada pede desculpas. O moleque grita, perguntando se ela sabia que estava errada, então por que não fez a coisa certa? E tu, moleque? Tu viu a Leona explodindo todo o pátio, porque achou que era uma boa ideia mexer com ela, hein? Galera, olha o nível do moleque. Ele manda a espada espancar a empregada e depois jogá-la para fora da cidade. A empregada, desesperada, pede perdão. O moleque manda para cortar a língua dela também. Mano, entre todos os personagens da série, você é que sinto mais raiva. Tadinha da empregada, ela não fez nada. Eu te odeio, moleque. Estou torcendo pra Leona te Acha que acabou? Não, tem mais. Agora vamos descobrir o porquê ele está irritado. Alguns dias atrás, ele foi para o palácio da Leona, atrás de vingança. Por quê? Porque ele não acredita que a Leona seja tão forte. Só que ele não contava que tinha dois malucos vigiando ele. E quem seria eles? O Níquel e o Ibi. Mano, eles desceram o cacete nele. Eles miraram na mão dele, porque para o mago, as mãos são importantes para lançar a magia. É por isso que ele não vai conseguir lançar magia por um bom tempo. Bem feito. Nesse momento, a espada chega, com uma carta do primeiro príncipe. O moleque começa a ler. No outro lugar, vemos o primeiro príncipe Rick, falando que já está na hora de voltar, porque sente que tem algo muito interessante acontecendo lá. Enquanto isso, em outro lugar, em uma caverna, o lendário dragão Esquina desperta de seu sono. Galera, um aviso aqui. Houve uma mudança de artista que desenha os personagens. Por causa disso, os traços deles ganharam um novo visual. Espero que gostem. Mais tarde, à noite, a Leona está cansada, porque teve que roubar o ouro da esquina para convencer os Erros. Ali pergunta se deveria acender a lareira. A Leona pergunta quando ela vai crescer. Ela quer ficar mais forte agora. Ali responde que, se a Leona se alimentar e dormir bem, crescerá bastante. E fala que estava preocupada que a Leona ficasse gravemente ferida na batalha de sucessão. Mas ela percebeu que muitas pessoas começaram a gostar da Leona,
por isso se sente aliviada. A Leona fala que realmente a maioria dos membros da família gostam dela, mas ela não conheceu todo mundo. Ela não sabe que tipo de pessoa é o príncipe Rick e a sexta princesa. A Lynn fala que ela não precisa se preocupar. Se acontecer algo, ela pode acreditar nas pessoas que protegem ela. A Leona estava prestes a dizer algo, quando de repente um assassino se aproxima. A Leona estava prestes a ser atacada, quando no piscar de olhos, o assassino é eliminado. Mas por quem? A Leona abre os olhos e vê a Lynn segurando 2 espadas. Ela pergunta se a Leona está bem. A Leona fica chocada e fala que está bem. A Lynn é uma pessoa muito forte. A Lynn agradece a Leona. Ela pensou que a Lynn era apenas uma empregada comum. Ela se pergunta quem é ela. Mano, a Leona tem 2 príncipes como subordinado, um mago da torre como um professor, um imperador como o pai e, para melhorar ainda mais, uma empregada que sabe lutar. Mano, a Leona está vivendo um luxo. Enfim. No dia seguinte, a Leona está encarando a Lynn. Ela pergunta o que foi. A Leona pergunta quem realmente é a Lynn. Ela pergunta se é por causa das espadas que ela usou. A Leona responde que sim. A Lynn solta uma risada e fala que ela é de Sorútil. A Leona fala, de Sorútil? Ela pergunta se a Lynn pertence a uma enviada especial do reino de Aslan. A Lynn, surpresa, responde que sim. Como ela sabe? Em seus pensamentos, a Leona fala que não tem como não saber. Afinal, ela lutou com eles várias vezes. No flashback, o Lacus fala que eles precisam ampliar o território para estabelecer um reino. A Leona fala que isso é bobagem. O reino de Aslan fica próximo do Império, por isso vai ser difícil confrontá-los. O reino de Carel não está pronto para se colocar na guerra e fala que vai cuidar do reino de Aslan. A Leona estava prestes a sair quando eles sofrem um ataque surpresa. De volta ao presente, a Leona pergunta por que a Lynn está aqui. A Lynn responde que ela era a escolta da mãe da Leona. O seu nome era Stella. O reino de Aslan foi obrigado a firmar um contrato de paz com o Império de Carel para que não fosse destruído. Em troca disso, a princesa Stella se juntou ao Império. A Stella era a única princesa do reino de Aslan. Foi algo inevitável, já que os poderes deles não foram o suficiente. A feiticeira que protegia o reino de Carel era muito poderosa e não conseguiram vencê-la. Ou seja, o enviado especial do reino de Aslan era um grupo de guerreiros que foram enviados para eliminar o Lacus. E a Lynn era uma delas. Mas eles não conseguiram porque a Leona estava protegendo o reino de Carel. Com medo de ser destruído, o reino de Aslan foi obrigado a firmar um contrato com o Império. A Leona concorda. Se não fosse por ela, o reino de Aslan não teria sido convertido em um subordinado do Império. E a princesa Stella nunca teria vindo para o Império. Ela não teria tido um filho com o Imperador. Ela não teria sido morta e não teria deixado a Lynn sozinha. A Lynn fala que está tudo bem. O Império proporciona muitas comodidades ao Ducado. E também ela pode cuidar da Leona. Mesmo assim, a Leona se sente culpada. A Lynn fica preocupada e pergunta se a Leona quer ver a sua mãe. A Lynn quer vê-la também, a princesa Stella e sua cidade natal. Por isso, no aniversário de 5 anos da Leona, o Ducado do Reino de Aslan decidiu visitar o Império. A Leona fica chocada. A Lynn fala que o Imperador também vai vir. A Leona fala que o Imperador de Aslan era a pessoa que a Leona queria eliminar. E ele é o pai da princesa Stella. Ou seja, o avô da Leona irá visitá-la.
se o imperador de Arslan descobrir que a Leona é a feiticeira que protegeu o Carel, a Leona vai ser morta. Ela não quer ser morta por humanos de novo. Ela abusou muito do seu poder. Até os Erros está duvidando dela. A Leona precisa ser mais cautelosa. Nesse momento, o imperador, o guarda e os Erros estão esperando a Leona. De repente, o imperador puxa a Leona para mais perto. Ele fala que a Leona está com dificuldades de caminhar, então colocou ela no colo. A Leona se pergunta o que ele está fazendo tão de repente. Ela olha para o lado e pergunta por que ele está aqui. O Zeus fala que ele veio aqui para brincar com a Leona. Você me odeia tanto assim? Ele fala para ela não se preocupar. Ele está ocupado, então precisa ir antes do sacerdote chegue. A Leona pergunta por que um sacerdote está vindo aqui. O Zeus responde que ele está vindo aqui para abençoá-la. A Leona pergunta, abençoá-la? O imperador fala que parece que a Leona é descendente de dragão. A Leona se pergunta, dragão? Ela pergunta quem diz isso. O guarda responde que foi os Erros. A Leona se vira para os Erros. Ele fala que não quebrou o juramento. A Leona fala que ele fez um ótimo trabalho. Os Erros fica surpreso. A Leona fala que, se todos pensarem que a Leona herdou os poderes do dragão, então ninguém vai suspeitar que ela é uma bruxa. A Leona fala em voz alta que o poder do dragão está nela. O imperador fala que, se isso for verdade, então a situação do continente irá mudar. Os Erros ativa a telepatia e fala que a Leona é muito boa atuando. A Leona pergunta quem deu a ele a permissão de usar a telepatia. Está querendo morrer? Os Zeus pergunta por que a Leona é tão fria. Deixando isso de lado, ele pergunta se realmente a Leona herdou os poderes do dragão. A Leona fala que não tinha pensado nisso. Esse corpo é humano e tem uma mana de 5 estrelas. Se realmente for descendente de dragão, então teria uma alma fixa. Ou seja, a Leona não teria reencarnado nesse corpo. Então não faz sentido. Ela fala que vai pensar nisso mais tarde. De repente, alguém chama a Leona. É o Ibi. Ele para e vê o imperador. O Ibi o cumprimenta, falando que vai obter bons resultados. O imperador não fala nada e apenas se afasta. A Leona pergunta se ele não vai desejar uma boa viagem para o Ibi. É isso que se deve fazer quando alguém vai partir. Ela pergunta se ele não vai ficar triste se ninguém se despedir dele. O imperador fica pensativo e fala para o Ibi ter uma boa viagem. O Ibi fica surpreso e agradece o imperador. E também irá cumprir a promessa que fez com a Leona. Ela responde que sim e fala para ele ter uma boa viagem. O Ibi fica parado. A Leona pergunta o que foi. Ele responde que o Níquel irá se gabar, já que a Leona acariciou o cabelo dele. A Leona se pergunta por que esses dois são tão melosos. Ela acaricia o cabelo dele e pergunta se ele está feliz. O Ibi responde que sim e fala que irá se retirar. A Leona se despede dele. Nesse momento, o imperador está encarando a Leona. Ela se pergunta por que cacete o imperador está com inveja. Será que o imperador quer também receber o carinho da Leona? Bom, vamos descobrir isso no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. É isso, galera. Vejo vocês na próxima. Até mais.